E aí, turma, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula e hoje a gente vai continuar, eu vou continuar falando sobre o processo de média móvel. A gente viu o processo de média móvel de primeira ordem, a gente viu na videoaula passada o processo de média móvel de segunda ordem e agora a gente vai generalizar ainda mais o processo de média móvel. Então a gente vai estudar um processo de média móvel de ordem qualquer, de uma ordem genérica, seja 1, 2, 3, 4, 5 e daí por diante. Tudo bem? Então, a gente viu o processo de primeira ordem. O processo de média móvel ele é simplesmente uma função do ruído branco, né? Dos termos do ruído branco defasados. Ou seja, então o processo de primeira ordem ele vai ser uma função do ruído branco e da função do ruído branco defasado em um período. Ou seja, eu vou ter uma constante mais o ruído branco no período t menos um parâmetro θ vezes o ruído branco no período t menos 1. E a gente viu que a média do processo de média móvel de primeira ordem é igual a μ. Essa aqui vai ser a variância do processo de primeira ordem. E essa aqui vai ser a função de autocorrelação e de autocovariância de um processo de primeira ordem. Lembrando que um processo de média móvel de primeira ordem, a função de autocovariância e a função de autocorrelação, elas vão ser truncadas na primeira defasagem. Ou seja, elas só vão existir para k igual a zero e para k igual a 1. Lembrando que k igual a zero a gente tem a variância, no caso da covariância, e no caso da correlação, quando k igual a zero a gente tem a correlação sempre igual a 1, ok? E o processo de média móvel de segunda ordem, que foi o que a gente viu na aula passada, o que ele é? Eu vou apenas acrescentar no modelo de primeira ordem aqui mais um termo do nosso ruído branco, só que agora defasado em dois períodos. Ou seja, eu vou ter a média mais o ruído branco no período t, menos um parâmetro θ1, que multiplica o termo de ruído branco defasado em um período, menos um segundo parâmetro, que eu estou chamando de θ2, vezes o termo do ruído branco defasado em dois períodos, tudo bem? E na aula passada a gente viu que a média do ruído branco, tanto de primeira ordem quanto de segunda ordem, vão permanecer a mesma, é igual ao parâmetro, né, a essa constante que está no modelo, que eu estou chamando de μ. A variância vai ser o quê? Vai ser eu simplesmente acrescentar esse segundo parâmetro no modelo de segunda ordem, esse θ2 elevado ao quadrado. Então, eu estou adicionando o parâmetro θ2 elevado ao quadrado. Então, é exatamente igual à variância do modelo de primeira ordem. Eu só estou acrescentando mais um parâmetro aqui elevado ao quadrado. E a função de autocovariância, como a gente viu também na videoaula passada, a gente só vai ter apenas duas, né? Na verdade é três. O zero, né? Para cá igual a zero, para cá igual a 1 e para cá igual a 2. Lembrando que para cá igual a zero a gente tem simplesmente a variância na função de autocovariância. Então aqui são as expressões da função de autocovariância, para cá igual a 1 e para cá igual a 2. E a função de autocorrelação, também a gente só vai ter expressões para k igual a 1 e k igual a 2. Ou seja, o processo de média móvel de segunda ordem tem a FAC, né, a função de autocorrelação, e a função de autocovariância truncada na segunda defasagem. Então, a função de autocorrelação para o modelo de média móvel de primeira ordem, ela é truncada na primeira defasagem, e a função de autocorrelação e a função de autocovariância para um processo de média móvel de segunda ordem, elas são truncadas na segunda defasagem, tudo bem? E esse padrão, a gente vai ver agora que ele vai se repetir para processos de média móveis de ordens maiores, ok? Então aqui a gente tem um gráfico de uma função de autocorrelação, onde a gente tem aqui, para cá igual a 0, para cá igual a 1 e para cá igual a 2, né? Como a gente está trabalhando com o processo de média móvel de segunda ordem, então a gente só vai ter funções de autocorrelações diferentes de 0 para k igual a 1 e k igual a 2. Se fosse um processo de média móvel de primeira ordem, a gente só teria o k igual a 1, ok? Então, processo de média móvel de q-ésima ordem. Então, a gente vai denotar por YT, vai ser o nosso processo, a nossa série temporal, vai seguir um MA
de ordem Q. Ou seja, a gente agora vai acrescentar Q parâmetros ao nosso modelo. Ou seja, a gente vai acrescentar Q termos do nosso ruído branco, Q termos defasados, tudo bem? Então, o nosso modelo de média móvel vai ser YT igual a constante μ mais o termo do ruído branco no período T menos o parâmetro θ1 vezes o termo do ruído branco defasado em um período menos um parâmetro θ2 que multiplica o termo do ruído branco defasado em 2 períodos menos um parâmetro θ3 vezes o termo do ruído branco defasados em 3 períodos até o θQ vezes o termo do ruído branco defasado em Q períodos. Ou seja, se o nosso processo de média móvel ele é um processo de média móvel de qésima ordem, então eu vou ter termos do ruído branco defasados até o período Q. Tudo bem? Então, esse aqui vai ser o nosso modelo genérico, né? O nosso modelo de média móvel de Q ordem, né? Se a gente pegar Q igual a 1, a gente tem um processo de média móvel de primeira ordem. Para Q igual a 2, a gente tem um processo de média móvel de segunda ordem. Para Q igual a 3, o processo de terceira ordem e assim sucessivamente, tudo bem? Agora, olha só. Lembra lá do nosso operador de defasagem, né? Nosso operador de defasagem, a gente chamou ele de B. Então, o B de J de um processo no tempo T, o que é que ele vai fazer? Ele vai defasar esse processo em J períodos, ou seja, B de J de xt vai ser igual a x de t menos o J, certo? Então, o que é que a gente vai fazer com isso aqui? A gente vai expressar esse modelo de média móvel de ordem Q como uma função desse meu operador defasagem, tudo bem? Esse aqui é só uma expressão alternativa que vocês podem ver na literatura, ok? Então, vamos lá. O nosso modelo vai ser y de t mais uma constante μ mais o termo do ruído branco no período t menos o θ1 vezes o termo do ruído branco defasado em um período, certo? Só que a de t menos 1, ele é equivalente ao B, ao nosso operador B, nosso operador defasagem, de A de T. Esse B de A de T aqui, ele é exatamente A de T menos 1, tudo bem? Menos o θ2, aqui no termo do ruído branco defasado em 2 períodos, o ruído branco defasado em 2 períodos é igual ao nosso operador B elevado a 2 de A de T. Esse termo aqui, B elevado a 2 AT, é exatamente igual a T menos 2. E vai até o parâmetro Q, que eu vou ter θQ, e o termo de ruído branco defasado em Q períodos, ele vai ser igual ao operador B elevado a Q de A de T, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, ó, tem um AT aqui, AT aqui, AT aqui, AT. Então, todos os termos dessa soma aqui, né, nosso processo de média móvel, nada mais é do que uma soma ponderada dos termos do ruído branco, né, defasados. Então, essa soma aqui, ó, eu tenho agora AT em todos os termos. Então, vou botar esse AT em evidência. Então, vai ficar o quê? Ó? Vou pegar essa média aqui e passar para o outro lado da igualdade. Vai ficar YT menos μ igual a 1 menos θ1, operador defasagem, menos o θ2, operador defasagem ao quadrado, menos θQ, operador defasagem elevado a Q, que multiplica o termo do ruído branco no período T, ok? Esse Y menos a média do processo, né, menos essa constante aqui, eu vou chamar de um Y-til, certo? É como se eu estivesse fazendo uma transformação, estou tirando a média do processo estocástico da série temporal, igual ao θ de B, ou seja, eu estou chamando isso tudo aqui, ó, de uma função do operador defasagem, certo? E essa função de A de T, ok? Então, o que a gente tem? A gente tem essa expressão aqui, ó, como uma função do nosso operador defasagem, tudo bem? Isso aqui é só para vocês
se por acaso vocês verem um processo em função desses operadores de defasagem, é vocês saberem que pode ser um processo de média móvel. E a gente vai ver mais para frente também que o processo autorregressivo também pode ser representado por esses operadores, tudo bem? Prosseguindo, então, a gente tem aqui o nosso processo de média móvel de ordem Q, e a função média dele, pessoal, aqui eu já não vou mais ficar fazendo, destrichando fórmulas para vocês, tudo bem? Porque quando a gente começa a trabalhar com ordem 3, ordem 4, ordem 5 e superiores, né, o processo de conta para esses cálculos já ficam muito complicados e muito extenso. Então, eu só vou dar aqui para vocês a fórmula, a gente só vai fazer a aplicação dessas fórmulas para os processos de média móveis, tudo bem? Então, a função média, ela não vai ser alterada, ela sempre vai ser igual à constante, certo? Então, processo de média móvel, de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, quarta ordem, assim sucessivamente, todos eles vão ter média igual a μ, tudo bem? E a variância de um processo de média móvel de que ordem? Olha só, lá no processo de primeira ordem para o processo de segunda ordem, o que a gente fez? A gente só acrescentou um parâmetro que está junto com o termo de ruído branco defasado elevado ao quadrado. Bem, então, a gente tinha aqui no processo de primeira ordem, sigma 2, 1 mais θ ao quadrado, certo? Que era o parâmetro que a gente tem aqui no nosso modelo. No processo de segunda ordem, a gente acrescentou um segundo parâmetro aqui, ó, um θ2, que está relacionado ao termo de ruído branco, que está defasado em 2 períodos. Então, na variância, a gente só acrescentou, ó, esse θ2 elevado ao quadrado. Então, quando a gente tiver um processo de média móvel de ordem 3, então a gente vai acrescentar o terceiro parâmetro elevado ao quadrado. Se for de ordem 4, a gente vai acrescentar um quarto parâmetro elevado ao quadrado e assim sucessivamente. Então, quando a gente está trabalhando com o processo de média móvel de ordem Q, então a gente vai ter o quê? Sigma 2, que é a variância do ruído branco, que multiplica 1 mais o θ1 elevado ao quadrado, mais o θ2 elevado ao quadrado, mais o θ3 elevado ao quadrado, até a ordem da média móvel que a gente está trabalhando, que no caso aqui é a ordem Q. Então, vai até o θQ elevado ao quadrado, ok? Então, essa vai ser a variância do nosso processo de média móvel de ordem Q, tudo bem? E aqui eu vou dar as formulinhas da função de autocovariância e da função de autocorrelação, tudo bem? Então, para a função de autocovariância, a fórmula vai ser sigma 2, que multiplica θ1 vezes θk mais 1, mais θ2 vezes θk mais 2, até θq vezes θq mais k menos o θk, tudo bem? E a função de autocorrelação vai ser o quê? Vai ser esse cara aqui, ó, a função de autocovariância dividido pela variância, ou seja, vai ficar esse termo aqui, ó, que está multiplicando sigma 2, dividido por essa soma aqui, que está multiplicando sigma 2, que na hora que eu dividir, eu vou cortar a variância aqui, certo? A variância do ruído branco. Então, a gente vai ter essa expressão aqui, ok? Lembrando que o processo de média móvel de q-ésima ordem, a função de autocorrelação e também a função de autocovariância, elas vão ser truncadas na defasagem de número Q. Ou seja, vai existir autocorrelação de primeira ordem, para K igual a 1, para K igual a 2, para K igual a 3, até K igual a Q. Para K maior do que Q, todas as autocorrelações e todas as autocovariâncias vão ser iguais a zero. Tudo bem? Exemplo, processo de média móvel de terceira ordem, ok? Então, está aqui o nosso processo genérico, vai ser o quê? A nossa média, uma constante, mais o termo do ruído branco, menos θ1, termo do ruído branco defasado em um período, menos θ2, vezes o termo do ruído branco defasado em 2 períodos, menos θ3, vezes o termo de ruído branco defasado em 3 períodos, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar com esse modelo aqui. YD é igual a de t mais 0,5 AT menos 1, menos 2, AT menos 2, mais 0,9, AT menos 3, onde esse ruído branco ele vai ter média 0 e variância igual a 4.
certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular média, variância e função de autocorrelação para esse modelo de média móvel de terceira ordem, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os valores desses parâmetros, né? O valor de μ, o valor de θ1, o valor de θ2 e o valor de θ3, tudo bem? Então, olhando para esse modelo aqui, ó, onde é que está o μ? Aqui não aparece nenhuma constante que não esteja junto com os termos de ruído branco, ou seja, esse μ aqui, ó, ele não está aparecendo nessa fórmula aqui, ou seja, esse μ aqui ele tem que ser igual a zero, tudo bem? Agora, o θ1, ele está junto com o termo de ruído branco defasado em um período. Então, qual é a constante que está junto com o termo de ruído branco defasado em um período? Esse 0,5. Então, esse menos θ1 aqui, ó, vai ser igual a esse 0,5. Se o menos θ1 é igual a 0,5, então θ1 é igual a menos 0,5, ok? A mesma coisa para o θ2. Qual é a constante que está junto com o termo de ruído branco defasado em dois períodos? Ó, esse menos 2 aqui. Então, esse menos θ2 vai ser igual a menos 2, ou seja, o θ2 vai ser igual a 2. E para o θ3, qual é a constante que está junto com o termo de ruído branco defasado em três períodos? Esse 0,9. Então, esse 0,9 tem que ser igual a menos esse θ3. Se menos θ3 é igual a 0,9, então θ3 é igual a menos o 0,9, ok? Então, sabendo o valor de cada parâmetro, a gente agora vai aplicar as fórmulas e calcular média, variância e função de autocorrelação, tudo bem? Então, vamos lá. A média de um processo de média móvel sempre vai ser igual a μ. Qual é o valor de μ aqui nesse exemplo? μ é igual a zero. Então, a média de yt é igual a zero. A variância. Variância é o quê? É σ2, a variância do ruído branco, né, que aqui é 4, 1 mais o θ1 elevado ao quadrado, mais θ2 elevado ao quadrado, mais θ3 elevado ao quadrado. Ou seja, vai ser 4, que multiplica 1 mais 0,5 ao quadrado, aqui é um mais, certo, pessoal? Mais 2 ao quadrado, mais 0,9 elevado ao quadrado. E se vocês fizerem essa conta, vai dar um valor de 15,76, certo? Então, 4 é a variância do ruído branco e 15,76 vai ser a variância da nossa série temporal, do nosso processo de média móvel, ok? E a função de autocorrelação, certo? Pegando essa fórmula aqui, ó, que está para um processo, né, para um modelo de média móvel de ordem Q, eu vou colocar esse Q agora, esse Q vai ser igual a 3. Fazendo Q igual a 3, a gente vai ter então, ó, θ1 que multiplica θk mais 1, mais θ2 que multiplica θk mais 2, mais θ3 que multiplica θk mais 3, menos um θk. Okay? Dividido por 1 mais θ1 ao quadrado, mais θ2 ao quadrado, mais o θ3 elevado ao quadrado, ok? Então, como a gente viu, se a gente está trabalhando com um modelo de média móvel de terceira ordem, então só vai existir função de autocorrelação para k igual a 1, k igual a 2 e k igual a 3, certo? Para qualquer outro valor, a gente vai ter autocorrelação igual a zero, ok? Então, para k igual a 1, o ρ de 1 vai ser igual ao quê? θ1 que multiplica o θ2, θ2 por quê? Ó? Porque aqui eu tenho k mais 1. Se eu estou pegando k igual a 1, então vai ser 1 mais 1, 2. θ2, que multiplica θ3, k mais 2, vai ser igual a 3. Mais θ3, que multiplica θ4, né? 3 mais k, que dá igual a 4, menos o θ de k, que vai ser igual a o θ1, dividido por 1 mais θ1 elevado ao quadrado, θ2 elevado ao quadrado, mais θ3 elevado ao quadrado, ok? Então, o θ1, ele é igual a menos 0,5, o θ2 é igual a 2, mais 2 vezes 0,9, que é o θ3, mais menos 0,9, que é o θ3, vezes
um θ4, certo? Só que o nosso modelo não tem θ4, nosso modelo só vai ao θ3. Por quê? Porque o nosso modelo é um modelo de média móvel de terceira ordem. Então, ele não tem mais parâmetros, certo? Se fosse um modelo de média móvel de quarta ordem, ele teria um θ4, mas aqui é um modelo de terceira ordem. Então, esse θ4, como não está aparecendo no nosso modelo aqui, esse θ4 ele vai ser igual a zero, ok? Então, o θ4 aqui, ele vai ser igual a zero. Menos θ1, menos 0,5, ok? Então, se a gente fizer essas contas aqui, a gente vai chegar aqui a autocorrelação de primeira ordem para esse modelo de média móvel vai ser igual a menos 0,38, tudo bem? Para K igual a 2, a gente tem o ρ de 2, que vai ser igual ao que? θ1, que multiplica o θ3, mais o θ2, que multiplica o θ4, mais o θ3, que multiplica o θ5, menos o θ2, ok? E aqui, ó, vai ser a mesma coisa. O θ4, como não existe no modelo, vai ser igual a zero. A mesma coisa para o θ5. θ5 não existe aqui no nosso modelo. Nosso modelo só vai até o θ3. Então, o θ5 também vai ser igual a zero. Então, aplicando aqui a fórmula, vai ficar menos 0,5 vezes menos 0,9, mais 2 vezes 0, mais menos 0,9 vezes 0, menos 2. Isso aqui vai ser igual a menos 0,26, ok? E para o ρ de 3, para cá igual a 3, a gente vai ter o ρ de 3, vai ser o quê? θ1 vezes θ4, θ4 a gente sabe que não existe, é igual a zero, mais o θ2 vezes o θ5, o θ5 a gente sabe também que não existe e vai ser igual a zero, mais o θ3 vezes o θ6, o θ6 também não tem no nosso modelo, então a gente vai tomar ele como sendo igual a zero, menos o θ3. Então aqui só vai sobrar esse termo aqui, todos esses aqui sim vão zerar. Então vai ser o quê? Menos 0,9. Dividido por 1 mais 0,5 quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, mais 0,9 elevado ao quadrado. E a gente vai chegar então que a função de autocorrelação para K igual a 3 vai ser de 0,15. Tudo bem, pessoal? Então, a partir de agora, vocês têm uma fórmula geral para um processo de média móvel de uma ordem genérica qualquer, que a gente está chamando aqui de Q, tudo bem? E para esse processo, a gente vai ter, então, acesso à variância, à média e à função de autocorrelação através dessas formulinhas, certo? Lembrando que todo processo de média móvel, qualquer processo de média móvel, independente da ordem dele, sempre vai ser o quê? Vai ser um processo estacionário, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou só ensinar a vocês como que a gente pode calcular essas funções de autocorrelação aqui dentro do R, tudo bem? Com o R aberto, a gente pode utilizar essa função aqui, ó, função arma ACF, tudo bem? Dentro dessa função arma ACF, eu vou entrar com um parâmetro chamado MA, onde aqui eu vou entrar com um vetor onde vão ter os parâmetros do meu modelo de média móvel. Então, no nosso caso aqui, os parâmetros são 0,5, menos 2 e 0,9, certo? Agora aqui, pessoal, há uma pequena observação, tudo bem? Em algumas literaturas, como eu já falei para vocês, se vocês vão encontrar um modelo genérico como sinal positivo, certo? Em outras, vocês vão encontrar um modelo genérico aqui que eu mandei para vocês como sinal negativo, certo? Eu estou seguindo a anotação do livro de Introdução a Séries Temporais do Alberto Moretti, certo? E lá ele utiliza essa anotação aqui com sinal negativo, mas em outros livros vocês podem contar também essa anotação com sinal positivo, certo? Então o que é que vai acontecer? Aqui no R ele utiliza a anotação com sinal positivo, certo? Então os valores desses parâmetros aqui que vocês vão entrar não vai ter o sinal trocado como a gente fez aqui, ó.
na nossa análisezinha, a gente simplesmente trocava o sinal, né? Se aqui você viu, ó, 0,5, então θ1 é menos 0,5. Se aqui é menos 2, então θ2 é igual a 2. Se aqui é 0,9, então θ3 é menos 0,9, certo? Então a gente sempre está trocando aqui os sinais. Mas se vocês forem calcular no R, certo? Se vocês forem calcular no R, vocês vão deixar do jeito que está aqui, certo? Então vocês vão entrar com 0,5, menos 2 e 0,9. Vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui nosso modelo de média móvel, modelo MA de ordem 3, ele é o quê? Ele é y igual a A, não é isso? O A de t, mais 0,5, 0,5, A t menos 1, menos 2, A t menos 2, mais 0,9 A t menos 3, tudo bem? Então, esse aqui é o nosso modelo de média móvel de terceira ordem, certo? Então, aqui nessa função arma ACF, certo? Dentro desse parâmetro aqui, MA igual a, vou entrar com um vetor de quê? O vetor de parâmetros. Qual os parâmetros? Esses daqui, certo? Então, vai ser 0,5, certo? Vírgula, menos 2, vírgula, 0,9, tudo bem? Então, se a gente rodar isso daqui, a gente vai ter, então, ó, as nossas funções de autocorrelação. Para cá igual a 0, para cá igual a 1, para cá igual a 2, para cá igual a 3, para cá igual a 4. Tudo bem? Se a gente der o help aqui, olha só, a gente vê outros parâmetros que essa função pode ter. Ó. Essa função também calcula, ó, função de autocorrelação de um processo autorregressivo, certo? Então, em vez de você entrar com MA, você vai entrar com o parâmetro AR, certo? Parâmetro autorregressivo. Aqui a gente também pode colocar o número de casos que a gente quer calcular, certo? Por exemplo, quando vocês forem fazer e verificar a função de autocorrelação de uma série temporal na prática, certo? Geralmente a gente verifica a função de autocorrelação para cá igual a 20, certo? Então, você define aqui o lag máximo que a gente quer e ele vai calcular, então, a função de autocorrelação para cá, indo até o número 20, ó. Então, vou ter, ó, para cá igual a 0, para cá igual a 1, para cá igual a 2, cá igual a 3, 4, 5, 6, até o número 20. E como a gente está trabalhando com o processo de média móvel, de terceira ordem, a gente sabe que para qualquer valor de K maior do que 3, todas as autocorrelações vão ser iguais a 0, tudo bem? E aqui a gente pode fazer também um plot da nossa função de autocorrelação. O que é que vocês vão fazer? Ó? Eu vou dar o nome aqui, certo? A essa função, eu vou atribuir ela o nome. Vou chamar ela de MA, vou chamar ela de ACF, tudo bem? Vou chamar ela de ACF, vou rodar, certo? Então, todos esses valores aqui estão dentro desse objeto ACF, ó. Vou chamar o objeto ACF, tá aqui os valores, certo? Então, eu vou dar um plot desse ACF. Depois desse ACF aqui, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar esse parâmetro type igual, entre aspas, h, ok? E vou rodar essa função. E ele vai me dar aqui a nossa função, o gráfico da função de autocorrelação, certo? Ó, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2 e K igual a 3. Todo o resto vai ser igual a 0. Tudo bem, pessoal? Então, gente, vou encerrando a nossa aula por aqui. Agora a gente vai ver os processos autorregressivos, certo? A gente vai ver uma generalização dos processos autorregressivos a partir da próxima aula e depois a gente vai juntar esses dois processos, esses dois modelos, o autorregressivo e o modelo de média móvel, em um único modelo que a gente chama justamente de ARMA, autorregressivo e de média móvel, tudo bem?
Então, pessoal, é isso. Um bom estudo a todos e até a próxima aula.